O que que é a compulsão alimentar e o que que diferencia a doença, talvez, não sei se é uma doença, Uhum. mas de talvez episódios ali onde a pessoa come demais, por exemplo? Excelente pergunta. Vamos começar então falando sobre o que, que não é compulsão alimentar, para depois a gente chegar na compulsão alimentar. Porque sim, compulsão alimentar é um transtorno psíquico, é um transtorno mental diagnosticado, né? Então tem algumas características, mas muitas vezes a gente confunde um comer emocional, um comer exagerado, um comer transtornado com compulsão. Então o que, que é um comer exagerado? Você vai lá, exagera, se sente culpado, come mais pizza do que deveria, come mais sorvete do que deveria. Isso gera um certo transtorno, né? Comer transtornado, mesma coisa. Eu como alguma coisa que nem sempre é um exagero, mas eu como de uma maneira muito transtornada. Eu fico ruminando aquilo no pensamento, eu fico me sentindo culpada, às vezes eu até como muito rápido, porque é algo que eu me sinto, sei lá, às vezes eu acho que é um alimento gordo, um alimento calórico, e aí eu tenho um comer transtornado. Então, esse tipo de comer acontece com quase todo mundo em algum momento da vida, né? Tenho também um comer emocional, quando eu desconto emoções, sejam elas positivas ou negativas na comida. Tudo isso são transtornos que trazem pra gente um certo nível de dor e que devem ser avaliados, mas não são doenças. O que é doença é o transtorno de compulsão alimentar. O que que é compulsão alimentar? Basicamente, tem algumas características que a gente precisa avaliar. Somente um médico, nutricionista ou psicólogo pode diagnosticar uma pessoa com transtorno alimentar, né, que é uma doença. E tem uma característica que é um comer muito rápido, em até 2 horas, de uma quantidade realmente muito grande de comida, que leva a pessoa até passar mal depois, ou que faz com que ela coma um alimento que às vezes nem ela tem tanta palatabilidade, tipo, ah, eu nem gosto tanto disso, mas eu vou lá e como muito, ou até alimentos que ela gosta muito, mas ela vai intercalando doce, salgado, e ela come uma quantidade realmente muito grande de comida. A gente tá falando aí de caso de pessoas que comem assim uma pizza inteira, 2 potes de sorvete, comida do lixo, comida congelada. Caramba! Então é uma doença, não é um, ah, eu comi 4 pedaços de pizza, 5 pedaços de pizza e me senti culpado. Não, isso é um comer exagerado, transtornado. Então é uma doença que precisa de tratamento porque a pessoa não consegue se controlar. Ela tem um total descontrole do comportamento alimentar e ela come uma quantidade muito grande num curto espaço de tempo. Esse descontrole é a característica principal, né? Imagino que a pessoa Principal. deva falar pra você, pô, eu não tenho controle sobre mim mesmo nessa hora. Parece que eu estou hipnotizada e não consigo me controlar. Tem uma vozinha que me leva a comer. Eu penso o tempo todo em comida. Acabo planejando a minha compulsão, porque geralmente acontece quando você tá sozinho, dificilmente acontece na frente dos outros. Mas é uma coisa assim que ela não consegue se controlar. É como se tivesse um diabinho aqui, sabe? Que é a compulsão que leva ela a ter esses comportamentos. Às vezes ela sai pra comprar comida, porque na casa não tem. E ela tem ali um grande episódio de descontrole muito grande e que gera muito sofrimento. O quão frequente tem que ser esses episódios pra classificar? É pelo menos uma vez por semana. Mas geralmente quem tem compulsão tem mais de uma vez por semana. A gente tem níveis, né? Uma compulsão leve, compulsão média e compulsão grave. Compulsão leve, uma vez por semana. Compulsão média, não me lembro exatamente se são 3 vezes por semana ou mais. Compulsão grave, a gente vai até o infinito. Pessoas que têm várias crises por dia. Caramba. É um negócio sério, né? Às vezes eu recebo pessoas no consultório que falam assim: ai, Bela, eu sofro com compulsão. E a gente vai olhar e falar: não, não é. É um comer emocional, é um comer transtornado, gerador, precisa de tratamento, mas não é compulsão. Compulsão é um nível acima, é algo realmente muito grave que gera prejuízo em todas as áreas da vida da pessoa, não só financeira, como de relacionamentos. Depois a gente pode até falar assim, qual é a característica, né? Eu acabo me isolando, acabo não querendo me relacionar com as pessoas, enfim, tem vários fatores por trás da compulsão. Eu imagino que, pô, vários sentimentos como culpa, vergonha devem aparecer para essas pessoas, né? Fracasso, são pessoas que acham que não tem força de vontade para se controlar, é o que eu mais escuto, né? Nossa, me falta força de vontade para eu conseguir me controlar, mas não é uma questão de força de vontade, a força de vontade ela não existe, né? Ela é uma bateria curta. Se fosse força de vontade o que resolve, tava todo mundo magra e rica, é o que eu falo, porque todo mundo tem.
né? Todo mundo quer melhorar, todo mundo quer estar bonita, todo mundo tem essa força de vontade. O problema é que você não consegue manter um resultado, você não consegue manter um comportamento. Então, não é uma questão de força de vontade, é uma questão de uma doença que precisa de tratamento e geralmente multifatorial. A gente nunca fala de um lugar só, a gente fala de vários lugares, vários fatores que levam a pessoa a desenvolver uma compulsão alimentar que tem também um cunho comportamental, não é só psíquico, né? A Como gente assim? olha para a compulsão alimentar como um transtorno psíquico, é uma doença, mas a grande minoria dos casos é uma questão fisiológica, né? A grande maioria é uma questão comportamental que foi sendo reforçada ao longo da vida. Tem uma questão genética, tem uma questão fisiológica, mas tem uma questão de ambiência, de comportamento e o ambiente que aquela pessoa está inserida, a maneira como ela lida com as emoções que levam ela a desenvolver um transtorno como a compulsão alimentar.